Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você entra comprado em estruturas de acumulação de Wyckoff, né? Então a gente está falando sobre a teoria de Wyckoff, que é uma teoria extremamente interessante para você encontrar boas oportunidades de trade no mercado. Você pode usar esse método para estar operando e tendo consistência no mercado, por exemplo. Então o Wyckoff ele traz conceitos bem importantes sobre a ação institucional no gráfico, sobre as micromanipulações que a gente vê e sobre os processos de compra e de venda da força institucional dos big players nos ativos do mercado financeiro. Então a gente vê isso bem nítido por meio das estruturas. E você pode estar participando desses movimentos, montando compras ou então montando vendas exatamente nas mesmas regiões, nos mesmos níveis de preço, onde os big players também estão fazendo isso. Então isso tem uma vantagem muito grande, que a chance de você estar montando o trade para o lado certo do mercado aumenta demais quando você faz isso corretamente. Então é exatamente o que a gente vai falar aqui, quais são esses pontos de entrada e como que você pode de fato montar trade, principalmente comprado em estruturas de acumulação, que seriam estruturas de compras institucionais especificamente. Distribuição são estruturas de vendas institucionais, acumulação de compras. Então vamos entender sobre essas estruturas e aonde que a gente pode montar trade nesses cenários passo a passo mesmo. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, se inscreve aí para a gente poder começar com esse conteúdo e bora para esse vídeo. Olha só, pessoal, basicamente uma estrutura de acumulação, que é o ponto principal aqui que a gente vai falar, ela tende a reverter tendência de baixa para alta. Então, normalmente o mercado ele vem de um movimento de baixa, tá? Ele vem caindo, topos e fundos descendentes, ele começa a lateralizar, ele anda de forma lateral e andando de lado ele cria essa estrutura, essa possível acumulação. Depois dessa estrutura lateral, o mercado tende a gerar tendência de alta, porque o efeito de uma acumulação normalmente é uma tendência de alta. Então, começa a subir fazendo topos e fundos ascendentes. Então, a acumulação é essa estrutura lateral de potenciais compras institucionais que ocorreram nesses níveis de preço, aonde o mercado consolidou e aonde ele reverteu o movimento de baixa para o movimento de alta. Então, aqui houve muitas compras institucionais, houve um período acumulativo e a gente tem essa reversão, que é o efeito, né? Então, toda a acumulação, que é a estrutura lateral, ela chama, dentro da lei de causa e efeito, que é uma lei que explica isso aqui muito bem também, inclusive, chama causa, né? A lateralização é a causa e o movimento de tendência depois é o efeito dessa causa, que é um movimento de alta que a gente pode estar aproveitando para aproveitar o movimento de preço. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de estrutura de acumulação e de reacumulação, porque tem isso também, né? Quando o mercado ele já vem de um movimento de alta, começa a consolidar e às vezes ele continua no movimento de alta, dá continuidade de alta, isso daqui foi uma reacumulação, que também é um período acumulativo, querendo ou não, que também é uma estrutura lateral de compras institucionais, mesma coisa, só que é uma reacumulação, porque não tem reversão, né? Não tem reversão de movimento de baixa para alta, é só uma continuidade. O mercado consolidou, mas depois continuou o seu movimento de alta, beleza? Então aqui eu tenho exemplos das duas opções, tanto uma possível reacumulação quanto uma estrutura de acumulação de fato. Então, aqui em cima, olha só, você vê que é uma tendência de alta muito grande. O mercado está subindo bastante. Então, não tem esse movimento de baixa para depois subir. Ele já está subindo. E lá no topo do movimento, ele vem consolidando. Olha só, a gente pode marcar a parte de cima dessa lateralidade. Ó. O jeito certo é marcar desse jeito. Isso aqui, com o tempo, você vai pegando o jeito de marcar. E a parte de baixo desse movimento lateral. Por que a gente marca assim? Porque uma das características de um processo acumulativo é a característica evidente de que tem mais demanda ali do que oferta, porque está ocorrendo compras institucionais. Então, como que a gente consegue perceber que dentro de um movimento lateral tem mais interesse de demanda do que de oferta? Normalmente, quando o mercado fica furando a parte de cima da estrutura lateral, ou seja, a resistência da estrutura. Então, a gente sabe que a linha de cima, naturalmente, é a resistência da estrutura lateral e a linha de baixo é o suporte da estrutura lateral. Então, o mercado fica furando a resistência, tá vendo? Ele fura várias vezes o nível de resistência e ele respeita, na maior parte do tempo, o nível de suporte, conforme o mercado consolida e anda de lado. Então, isso aqui é uma pequena característica de estrutura lateral. Tá vendo? O mercado faz mais ou menos isso daqui. Ó. Ele anda de lado e ele fica fazendo isso daqui. Ó. Às vezes ele tem até dificuldade em encostar no suporte. Ele praticamente não encosta. Então, embaixo tem o suporte e em cima tem a resistência. É exatamente isso aqui, tá vendo? Ele fica furando a parte de cima. E a parte de baixo ele respeita, às vezes nem consegue encostar no suporte. O mercado fica muito mais em cima da estrutura do que embaixo. Ele fica de
dificuldade de vir aqui embaixo por causa da pressão de demanda, entendeu? Tem muita pressão de demanda empurrando o preço para cima. Estrutura de acumulação, entendeu? Então, normalmente a gente vai ver a acumulação desse jeito, e quando é desse jeito, fica ainda mais previsível de ser uma acumulação e de gerar um movimento de tendência de alta depois, para a gente poder montar as compras para o lado certo do mercado. Então, aqui tem um monte de detalhe interessante, porque além dessa estrutura lateral e essa característica de demanda na estrutura lateral que a gente está verificando, aqui eu estou nos 5 minutos. Se a gente subir lá para o 15 minutos, a gente consegue ver algumas coisas interessantes. Olha só aqui no 15 minutos. A estrutura está aqui, isso ocorre em todos os tempos gráficos, tá? Tempos gráficos muito maiores ou tempos gráficos bem menores do que esse. Nesse caso, o exemplo está nesse gráfico aqui de 15 minutos, 5 minutos e tudo mais. Mas todo gráfico ocorre isso, todo tempo gráfico, né? Então aqui na tendência de alta, o mercado fez esse movimento, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Puxou fortíssimo para baixo, quebrou o fundo, puxou logo depois fortíssimo para cima e já veio renovando o máximo. O que é isso aqui, pessoal? Esse movimento que eu desenhei aqui em vermelho, ó. Isso é uma estrutura de continuidade alta. Não tem nada a ver com acumulação, nem Wyckoff, nem nada disso. Mas isso aqui é uma estrutura de continuidade de alta desenvolvida nessa região. Toda estrutura de continuidade alta cria uma região que chama POI, que é uma região de demanda. E é uma região onde muitas compras institucionais ocorrem. Então, se o institucional, grande parte das vezes, que são os big players, eles montam posições em estruturas de acumulação, e essas regiões de demanda forte são pontos onde normalmente o institucional também monta posições, a gente costuma ver muitas estruturas de acumulação sendo desenvolvidas em regiões de POI, em regiões de demanda como essa, tá? Então aqui a gente tem isso, olha só. Aqui a gente tem uma grande região dessa de demanda e a gente vê que o mercado está criando aquela estrutura potencial de acumulação, que é o que a gente marcou aqui em cima dessa região de demanda, tá? Então isso é um ponto importante aqui, porque a gente tem confluências, né? Mostrando aqui várias coisas interessantes para isso. Se eu voltar nos 5 minutos, eu vejo que o mercado ele aqui, no final das contas, ele até puxou um pouco para baixo. Ele está limpando liquidez embaixo da estrutura, porque isso ocorre muito, né? Normalmente a gente vê uma estrutura de acumulação desse jeito, que eu estava desenhando ali para vocês, ó. Lembra? Com o preço furando a parte de cima várias vezes? Então ele fica assim, ó. Furando a parte de cima várias vezes é o mais comum, por conta daquilo que a gente acabou de falar. E aí a linha de baixo fica cheio de liquidez aqui embaixo. O que é liquidez, para quem não conhece? Liquidez é uma região no gráfico onde tende a entrar pressão de demanda ou de oferta significativa. Então, se o mercado conseguir do nada vir aqui embaixo dessa linha do suporte, aqui é um ponto que pode entrar bastante demanda. Porque lembra que tem muito interesse de demanda nessa estrutura lateral? Ou seja, tem muita pressão de demanda empurrando o preço para cima. Se do nada ele consegue visitar aqui para baixo, cara, a chance de entrar muita demanda explosivamente aqui para cima é grande, né? Porque ele está induzindo todo mundo que ele vai cair, só que a gente já percebeu que na verdade está ocorrendo muitas compras e ele quer subir. Quando o mercado quer subir, de fato, ele puxa para baixo, finge que vai cair e puxa para cima. Isso são capturas de liquidez que chama. São micromanipulações que a gente vê nos movimentos. Isso é muito comum, tá? Então, captura de liquidez gera várias oportunidades legais e isso é clássico nas estruturas de acumulação. A acumulação gera tendência de alta, né? Então, primeiro o mercado finge que vai cair, depois ele sobe. Muito comum. Então, o que ele está fazendo aqui, ó, tá vendo? Aqui ele deu uma pequena captura de liquidez, visitou embaixo da linha, entrou demanda, mas depois ele voltou e está aqui meio agarrado, ainda dentro daquela região de demanda e ainda capturando a liquidez embaixo da estrutura. E aí o que ele fez aqui ficou muito legal. Olha só o que ele começou a fazer. Uma estrutura de acumulação novamente, ó. Outra estrutura lateral com a mesma característica de andar de forma consolidada, lateral, e furando a parte de cima toda hora. Tá vendo? Então, esse aqui ficou bem interessante. E a gente tem aqui um ponto de entrada maravilhoso. Porque quando o mercado vai criando isso, se ele vir criando estruturas de continuidade, seja depois de capturar a liquidez da parte de baixo, da estrutura maior, ou seja, considerando só essa estrutura aqui, ó, quando ele começa a romper de fato a região lateral e criando estruturas de continuidade. Esse é o objetivo. Olha que bacana. Ele vem subindo e faz 1, 2, 3, puxa forte para baixo, quebrando o fundo, puxa forte para cima, renovando o máximo. Estrutura de continuidade, tá vendo? Então vai criar aquele POI, que é uma região de demanda, né, que fica aqui. A gente mapeou isso em detalhes lá no time da Excelência Trade. Todas as oportunidades que eu estou de olho em todos os mercados ficam desenhadas aqui no time da Excelência Trade com antecedência, tá? Então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, né, que é o mercado americano,
criptomoedas, todos os mercados. Eu mapeio 17 ativos diferentes todos os dias, todas as oportunidades ficam desenhadas com antecedência aqui no nosso ambiente de prática do programa de formação do treinamento de excelência trade. É bem bacana. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Foi até em aula. Ontem de noite a gente estava mapeando, estava ao vivo com o time, a gente mapeando esse cenário. Olha lá. É o movimento que a gente está vendo ali, ó. Já foi testado. Olha lá, nesse ponto. A gente tem a compra ali onde Então, assim, eu circulei. gera a possibilidade de compra. Olha lá, possibilidade de compra nessa região. Por conta disso tudo que eu estou explicando aqui para vocês. Então, tá vendo o ponto de compra ali onde está circulado? É exatamente aqui, ó. Onde o mercado vai testar agora e a gente vai ter compra aqui nesse ponto. Que é exatamente aqui para a gente aproveitar um movimento de alta que tende a estar se desenvolvendo. Então, olha lá, era exatamente aqui no caso, né? Onde eu tinha circulado ali. Então, a gente tem essa baita compra aqui no movimento, que foi um cenário bem legal. E que, na verdade, aqui já foi um ponto legal, que já tinha dado mais de 3 vezes o risco. Então, foi um movimento bem interessante aqui na movimentação. Isso daqui é um ponto de entrada em acumulação. Então, funciona assim, ó. Se você vê uma estrutura lateral de acumulação, você tem alguns pontos de entrada que são interessantes e alguns gatilhos, né? Para você estar montando esse tipo de trade. Então, se a gente monta aqui a lateralidade, se a gente dá uma olhada nela, o movimento lateral, vamos supor que está desse jeito. Aonde que vai gerar as oportunidades? Olha, se ele visitar capturando a liquidez de baixo, visitou embaixo, furou a estrutura, começou a subir forte e veio criando essas estruturas de continuidade que eu mostrei ali para vocês, nela cria a regiãozinha de POI, que é a região de demanda, e aí ela sendo testada a gente tem compra de continuidade, pós-captura de liquidez. Isso fica bom. Ou então, ele já vem subindo, e na hora que ele começa a romper a estrutura, ele cria a estrutura de continuidade já direto, que às vezes nem captura de liquidez vai ter e a gente vai tendo compras daqui para cima. Essa maneira de montar compras em estruturas fica muito interessante. Nesse cenário que eu mostrei para vocês, se for ver, tem as duas opções. Porque tem duas estruturas, né? Então, dessa estrutura maior, essa compra acaba sendo depois da captura de liquidez. Visitou embaixo da estrutura, né? Embaixo dessa linha, fez a captura de liquidez, na hora que começou a subir, ele criou as estruturas de continuidade. Agora, se for considerar só essa estruturinha aqui, a gente vê que não teve a captura de liquidez embaixo, ele só foi rompendo e criou. Então dá para a gente usar os dois exemplos aqui nesse mesmo cenário, as duas possibilidades muito bem configurado. Aqui eu tenho um outro movimento muito bom de compras também, que é um pouco mais para frente essas entradas, mais para frente no sentido de um pouco depois da estrutura, sabe? Na tendência que se desenvolve depois. Então aqui a gente tem um movimento também bem legal, onde o mercado ele criou estrutura lateral. Posso vir aqui no 15 minutos, para a gente dar uma olhada. Olha só. Vindo aqui no 15 minutos, a gente pode marcar essa lateralidade, tá vendo? Normalmente a gente marca, pessoal, nessas primeiras puxadas, tá vendo? O mercado deixou um fundo, dá uma puxadona para cima, deixa o topo. Aqui normalmente é onde a gente acaba marcando a parte de baixo da estrutura e a parte de cima da estrutura. Cada cenário desse aqui tem um nome, né? Tem um evento dentro das estruturas de Wyckoff. Lá no time da Excelência Trade, a gente tem uma mentoria de Wyckoff, a gente tem uma mentoria de SMC, a gente tem uma mentoria de preço e volume, a gente tem mentoria de Elliott, a gente tem mentoria de análise técnica avançada, análise gráfica avançada, a gente tem mentoria de todos os temas técnicos para todo mundo se formar no mercado. Então, e tudo incluso, né, no programa de formação. Inclusive, o treinamento de Excelência 3 está de vagas abertas. Depois, no final, eu vou mostrar ali para vocês como funciona. Mas olha só, aqui a gente vê toda uma estrutura lateral e um cenário de acumulação. O mercado furando a parte de cima da estrutura várias vezes, tá vendo? E a parte de baixo respeitando. Mesmo cenário, pressão de demanda, ele começa a dar uma disparada, respira, começa a querer disparar de novo, e nessa ele vai subindo. Aqui nos 5 minutos, se a gente for ver de perto, a gente vê que o mercado ele veio criando algumas estruturas de continuidade. Ó. Tá vendo? Ele já começou a querer disparar a favor da acumulação, a favor da estrutura e da pressão de demanda que a gente identificou. Então aqui, por exemplo, ele criou a estrutura de continuidade. Ó. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo, e logo depois puxa para cima e renova o máximo. Aqui já é uma estrutura de continuidade. Aqui já cria uma região de demanda de POI. Aqui mesmo já gera uma possibilidade de compra se o mercado conseguir cair um pouquinho e testar a região. Ó. Tá vendo? Testou a região, já gerou compra ali, tá vendo? Aqui ele já vai criar outro que está até marcado, mas não é a que eu quero mostrar principalmente para vocês. Eu quero mostrar essa aqui de cima. Ó, o mercado criando aqui um cenário bem interessante de estrutura de continuidade. Olha só essa daqui. Essa aqui a gente mapeou em detalhes lá no time também.
Essa aqui de baixo a gente também mapeou, mas foi em aula. Essa aqui a gente já mapeou lá no grupo mesmo, que é o nosso ambiente de prática. Tá até aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Ah lá, tá vendo? Mercado indo ali, a gente tem compra. Tá vendo? A gente mapeando. Todos os cenários a gente faz isso. Então aqui a gente tem a compra nessa região, ele tem que ele testar. Que é exatamente onde ele tá pegando aqui, ó. Nesse momento, tá vendo? O que tem de interessante nessa estrutura de continuidade? Primeiro ponto, o mercado está numa tendência de alta. E aí a gente está seguindo essa tendência de alta. Essa tendência de alta ela tem todo um fundamento por trás. Isso é muito importante, porque o mercado às vezes está subindo, pessoal, mas ele está subindo sem contexto. Ele está subindo aleatório, sem muito motivo óbvio. E aí pode ser até que ele continue subindo, mas não é normalmente o que ele faz. É uma subida que depois ele vai começar a cair forte. Então, quando tem um fundamento por trás dessa alta, essa alta fica muito mais sustentada, muito mais sólida, e seguir ela faz muito mais sentido. Então, aqui a gente tem um fundamento, que é a acumulação. Então, essa tendência de alta, ela tem uma acumulação à esquerda, né? Então, à esquerda a gente tem uma baita acumulação ali, e isso faz total diferença. Então, a gente tem o mercado andando de forma lateral e com aquela característica de pressão de demanda. Então, na hora que ele dispara aqui para cima e faz toda essa tendência e vai gerando compra, compra, compra aqui agora, tem todo um fundamento para a gente seguir esse movimento por conta da acumulação de Wyckoff que a gente tem aqui atrás, que é essa estrutura lateral que gera tendência de alta, que gera direcional de alta no mercado. Então, essa estrutura aqui em cima de continuidade, ela é muito forte, porque ela é o duplo POI. Perceba que o mercado ele criou aquele normalzinho primeiro. Ó. Ele fez 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou o fundo e puxou para cima. Isso aqui já é uma estrutura de continuidade alta. Tá? Isso aqui já é uma estrutura de continuidade alta. Ó. Normal. Então, nela vai criar o POI. Só que você vê que o mercado não quis saber desse POI. Nesse caso, ele não quis respeitar ele. Pode acontecer. E aí o mercado acaba criando uma estrutura dupla, né? Ele usa essa primeira para criar uma segunda em cima. Perfeito. Se ele fizer isso, cara, você tem um cenário muito forte, que foi aonde a gente se interessou. Então, esse daqui a gente mapeou, foi perfeito lá no time, ficou muito legal. Ele só criou ela e já desenvolveu a compra. E depois ele vai ficando bem esticado, né? E aí ele vai criando esse duplo POI que é mais forte, que foi esse outro mapeamento que a gente fez aqui, que era só comprar nele, tá vendo? A gente estava de olho lá nessa movimentação. Então a gente tem essa outra possibilidade de compra aqui nesse cenário bom também, para aproveitar o movimento aqui para cima nessa configuração. Então olha só que legal. Todo um fundamento por trás dessa compra, que é uma baita região de demanda, uma baita estrutura de continuidade, porque ela é dupla, igual eu mostrei para vocês, e a gente tem ali a acumulação à esquerda do gráfico, favorecendo muito esse cenário. O mercado vai ficar ali na movimentação, vai gerando esse tipo de contexto e vai subindo aqui no movimento. E aí, ele vai fazer uma outra compra que está até marcada aqui na frente, que foi muito boa também. Se a gente vir aqui no 15 minutos, a gente consegue ver o que ele veio gerando nessa movimentação. Olha que bacana o que ele fez aqui. Ele cria outra estrutura, tá vendo? 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando o fundo e puxa para cima. Criou outra região de demanda de POI que está aqui. Ó. Então aqui tem um outro ponto de entrada, tem como montar a compra aqui também. Só que essas regiões elas começam a ficar meio grandes, tá vendo? Essa daqui então tá bem gigante, eu estou no 15 minutos. Quando fica muito grande, se você entra aqui e coloca o stop embaixo, fica bem caro o seu stop. Então é legal, se ele trouxer alguma validação, fica melhor ainda. E aí foi o que ele fez aqui, olha só a validação que ele veio desenvolvendo. Quando o mercado pega numa região de demanda grande dessa e vem subindo, respeitando ela, ele pode trazer uma validação criando uma pequena estrutura de continuidade, porém micro. Né? Então ele fez isso, ó. 1, 2, 3, puxou forte para baixo e quebrou o fundo. Puxou forte para cima e renovou o máximo. Criou ali uma estrutura de continuidade alta. Tá vendo? Foi esse movimento. E aí nela tem o POIzinho aqui que está marcado já, lá. Que é a regiãozinha aqui de demanda, dessa estrutura de continuidade que está num contexto de validação dessa região grande de demanda. Ou seja, o mercado respeitou essa grande região, veio subindo, mostrando que quer respeitar ela e ainda criou uma estrutura de continuidade a favor. Ou seja, uma baita validação, entendeu? Está muito bem criada, muito bem desenvolvida, um cenário muito bom. Então a gente tem compra aqui também para aproveitar esse outro movimento de alta de continuidade ainda, tá vendo? Olha o tanto que o mercado está subindo, tá vendo? E o tanto de oportunidade boa de continuidade que ele vai gerando por conta de ter uma acumulação à esquerda. Então esse tipo de leitura é importante. De novo, essa tendência não é qualquer tendência, tem uma baita acumulação
e essa acumulação gerou ela, entende? Isso faz muita diferença. Então a gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time também, olha só, tudo ilustrado aqui, isso aqui foi em aula também, olha só. Tá vendo? O mercado já estava até pegando naquela região de demanda grande, aquela grande região. A gente estava de olho em validação, porque ia ficar mais seguro. O mercado já estava muito esticado ali, região muito grande de demanda, o stop fica caro. Então a validação é o ideal. Aqui para cima, olha lá. Seria aquilo, tá vendo? Ele criando uma estrutura de continuidade depois que ele está mostrando que está realmente respeitando aquela região de demanda. Então a gente estava bastante de olho nisso. Que foi o que ele fez ali, ó. Criou logo depois. Ficou bem bonita essa estrutura de continuidade, tá vendo? Ficou bem nítida lá. Essas puxadas fortes para baixo, depois puxa forte para cima, deixa ainda melhor a estrutura e tudo mais. Então aqui são vários pontos de entrada numa fase da estrutura de Wyckoff que chama fase E. A fase E é a fase da tendência, a fase do efeito, que é justamente a tendência gerada depois da estrutura. Aqui eu tenho um outro exemplo muito bom também, que já é uma outra estrutura de acumulação, ó, com a característica de pressão de demanda também. Lá, você pode marcar desse jeito, você vê que o mercado está furando a parte de cima, está com dificuldade em visitar a parte de baixo, tá vendo? E ele está aqui bem mais colado na parte de cima. Então, se ele vir criando estrutura de continuidade daqui para cima, vai ficar legal. Só que do jeito que desenvolveu essa daqui, ficou mais arriscado. Porque o mercado ele não desenvolveu na hora que ele está rompendo a região. E aí cria estrutura de continuidade para a gente acreditar que ele realmente está disparando. Ele criou muito dentro aqui da estrutura ainda, tá vendo? Muito dentro dela. Então, um trade mais de risco quando é assim. Tá muito bem desenvolvido, tá vendo? Tá certinho aqui na movimentação, é totalmente válido. Mas é um trade mais de risco. Tá? A gente mapeou isso aqui em detalhes lá no time também, olha só. Posso puxar aqui, ó. Quer ver? Foi exatamente aqui, ó. Ó. Exatamente nesse movimento, ó. Tudo desenhado exatamente nesse ponto. Ah lá, é essa estrutura, tá vendo? Lateral. Só que a gente estava de olho nele rompendo a estrutura para criar a configuração de continuidade. Ele criou um pouco dentro ainda, tá vendo? Não conseguiu romper a linha. Vai ficar mais de risco. Mas foi muito bonito o desenvolvimento também. Logo depois o mercado já criou e já veio desenvolvendo esse cenário. Então, aqui 3 vezes o risco é o ideal. Vou colocar aqui. É uma movimentação boa. Tá vendo? Já desenvolveu o cenário. Então, assim, indo a favor dessa pressão de demanda da estrutura lateral e montando trades nas estruturas de continuidade que vão se desenvolvendo, fica muito interessante para você acertar o lado da movimentação e participar de bons movimentos. E igual a essa, tem um monte de outras estratégias boas, eficientes, lucrativas, de fato. Todas as oportunidades elas ficam desenhadas aqui no nosso ambiente de prática. Então facilita muito para todo mundo estar colocando em prática. Todos os trades que eu pego em todos os mercados, está tudo desenhado ali antes. É bem legal, quem me acompanha aqui sabe, todo trade tem um antes e depois, tudo bem ilustrado e nítido ali. Então aqui a gente tem o nosso programa de formação completo, né? Porque não é um curso, não é um treinamento. Inclusive, o treinamento do programa de formação completa, treinamento de excelência 3, está de vagas abertas. Então, dá uma olhada no link da descrição aqui embaixo para você garantir o desconto, entrar para o time, porque, cara, tem tudo isso aqui incluso, né? Toda a parte de mentoria, a gente faz mentoria de SMC, mentoria de Wyckoff, mentoria de Elliott, mentoria de preço e volume. Para quem não conhece, esses são os nomes das teorias técnicas que a gente utiliza, que são as teorias mais eficientes para estar usando mesmo no mercado. Então a gente estuda elas do extremo básico ao extremo avançado, por isso que a gente tem mentorias específicas sobre cada uma delas, materiais didáticos, todas as aulas são acompanhadas de materiais didáticos por meio de desenhos, tópicos, para explicar ali tudo que eu estou abordando em cada uma das aulas. Toda aula tem o seu material didático, fica bem ilustrativo. E também tem acesso ao nosso ambiente de prática. Aqui no nosso ambiente de prática eu estava mostrando todas as dúvidas, eu mesmo respondo pessoalmente. Posso até abrir aqui as dúvidas, ó. Essa aqui foi mandada agora, eu não respondi ainda, mas olha lá, todos têm minha fotinha ali, respondo um por um, todo mundo aqui do time, todos os dias. Tá? A gente tem um ambiente de prática bem legal, a gente tem contato direto o tempo todo, todas as oportunidades desenhadas aqui com antecedência em todos os mercados. Igual eu falei, mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercados internacionais, tudo ilustrado ali com antecedência. Então facilita muito, isso tudo incluso, né? Você tem acesso a 1 ano liberado no nosso ambiente de prática e também acesso vitalício à nossa plataforma aqui, com todas as aulas ao vivo, tá? Da mentoria inteira e todo o treinamento também gravado. Então você tem as duas opções. Quando você entra, você tem a opção de já ter tudo gravado, que aí você pode estar adiantando as aulas, mas ao mesmo tempo a gente vai tendo as aulas ao vivo, você tem acesso a elas também, tudo normal. Tá? Então dá uma olhada no link da minha bio para você entrar para o time da Excelência Trade, aqui inclusive tem os materiais didáticos, olha só.
Tá vendo? Todas as aulas são acompanhadas desses materiaizinhos didáticos, explicando tudo que eu estou abordando em cada aula. Você entra, você tem acesso a uma apostila completa de mais de 800 páginas, explicando todas as técnicas de elite do mercado, todas as estratégias eficientes dos big players, detalhado ali, tudo do extremo básico ao extremo avançado. Então tem a aula, tem o material didático da aula, tem a apostila completa, tem um ambiente de prática, tem eu respondendo todas as suas dúvidas pessoalmente. É bem bacana, por isso que é um programa de formação diferente para formar realmente no mercado e avançar de verdade nesse desenvolvimento, tá? Então, qualquer dúvida pode me chamar aí também, mas dá uma olhada no link da minha bio, que tem um vídeo meu ali também nesse link da minha bio. Tá aqui embaixo, né, o link na descrição do vídeo, que tem eu explicando, mostrando lá dentro do treinamento, compartilhando a tela, explicando tudo bem mais detalhado de como funciona. Fechou? Pessoal, te vejo lá dentro do time, pode ter certeza que você vai ser muito bem-vindo lá no time da Excelência Trade. Conta comigo, qualquer dúvida que tiver, e deixa o dedo no like, se inscreva no canal, entra no nosso grupo do Telegram também, que está aqui embaixo no comentário fixado. Tem muitos conteúdos gratuitos nesse grupo também. Estou sempre mandando lá várias estratégias, vários conselhos de trade, vale a pena acompanhar. Fechou? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!